a página 33, nós vamos falar ainda sobre o pecado original, uma análise bíblica, mas antes que a gente discorra aqui, a gente vai discorrer sem dúvida aqui na leitura, mas eu quero ler com vocês Romanos, capítulo de número 7, né? Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 7, até o verso de número 24, 7 ao 24 de Romanos, capítulo 7, verso 7 até o 24, né? Então nós vamos fazer uma leitura aí um pouquinho extensa daquilo que geralmente a gente está acostumado, né? Creio eu que é bem pouco a leitura que se faz na liturgia da igreja, né? Não sei se vocês têm é capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 7, 7. Eu não sei como é a liturgia de vocês, mas geralmente tem lá no começo do culto, talvez depois de um outro louvor, uma outra música, faz uma leitura bíblica, né? Geralmente as igrejas, a maioria tem essa liturgia aí. A questão é que essa leitura bíblica geralmente ela não é explicada, né? Apenas lida lá, e eu acho que deveria capítulo 7 de Romanos, versículo 7. E eu acredito que toda leitura feita deveria ter o mínimo de uma explicação, né? Coisa pelo menos direcionada, algo que pelo menos desse assim um significado, o porquê da leitura, né? Apenas ler, né? Tanto é que a Bíblia ela contém alguns textos, algumas passagens justamente falando isso, né? Quando a Bíblia, ou quando alguém estava lendo a Bíblia, a pergunta era, mas como eu vou entender se não tem quem me explique, né? Lá em Neemias, e isso em Atos dos Apóstolos lá, o eunuco, né? Exato. E lá em Neemias, capítulo de número, me parece que é 8, capítulo 8, né? Neemias. Então, vamos ver aqui só para dar base aqui aquilo que eu estou falando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, já vamos chegando assim, lendo Bíblia, hein? Neemias, então, eu acho que é 8, né? Deixa eu ver aqui. Amados, olha que coisa interessante. Isso, varão. Calma aí que a gente chega lá, viu? Olha que coisa interessante. O maior avivamento que existiu no Antigo Testamento, o maior, irmãos, não foi com Elias, não foi lá com os profetas, aqueles profetas que realizavam os milagres e tal, não foi em Moisés, né? Em todos os milagres que operou, não foi lá nos patriarcas, não. O maior avivamento que ocorreu na história de Israel, tá? Então, ou seja, no Antigo Testamento, foi aqui em Neemias, capítulo de número 8. O maior avivamento, irmãos, tá? Que aconteceu. As evidências, né, de um genuíno avivamento é que a gente percebe que houve uma união do povo, ou seja, o povo todo se ajuntou como um só homem, é o que vai dizer o verso de número 1, né, do capítulo 8. Pediram o livro da lei, ou seja, não foi os sacerdotes, não foram os escribas, não foram os pregadores que falaram assim, não, a gente vai pregar e ensinar para vocês. É o povo que pediu. O povo disse, dá-nos o livro da lei. Pediram, né? Disseram a Esdras que trouxesse o livro da lei. Aí o terceiro ponto aqui, o ensinador, aquele que ensinava, também era adorador. O pregador também era um adorador. Ele louvou a Deus e o povo também adorou. Verso de número 6, ó. E adoraram o Senhor com o rosto em terra. Humilhação, né? Então, para um verdadeiro avivamento é necessário ter reconhecimento de que precisamos, abandonarmos tudo que é obstáculo, vivemos em novidade de vida e pedimos incessantemente a Deus. Então, isso foi um sermão de uns 6, 7 anos atrás, irmão. Está aqui ainda, ó. Não é que eu estou lembrando tudo isso não, está escrito aqui, ó. Esse é o grande avivamento que houve aqui. E eu ia extrair isso aqui do texto, lógico. Mas olha só, capítulo 8, versículo, a gente usa isso aqui em outra matéria também, né? Mas o capítulo 8, verso 8 de Neemias, 8 e 8, Neemias 8 e 8, depois a gente vai para 7 e 7 Romanos, mas 8 e 8 de Neemias, diz assim, ó: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse.
Tá vendo coisa interessante? Então toda leitura, acredito eu que ela sendo exposta, ela deve ter um mínimo de uma explicação básica, tá certo? Para que a pessoa possa saber o porquê que foi lido aquilo, né? Qual é o significado daquilo, não ler por ler. Então isso que eu acho interessante. Mas vamos voltar então à nossa leitura inicial, que é Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. 7 até o 24, hein? Então, oi? Pode ler, Barão? Posso? Então, obrigado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, ó que xingamento, não é? Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. Opa, é uma pergunta, né? Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha que palavra interessante, irmão. Eu sou vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita, que mora em mim, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no caso aqui é na natureza pecaminosa, tá? Não habita bem algum, e se com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ou seja, é dominado, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, ou seja, no homem espiritual, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos retroceder um pouquinho. Então do verso 7, irmãos, 7 e 8, Paulo ele vai falar a respeito da lei, e que a lei, ela, com o conhecimento da lei, Paulo, ele então, e todo ser humano, consequentemente, tem a noção de pecado, ou seja, com o conhecimento da vontade de Deus, vem na verdade o conhecimento do pecado também, porque se nós não tivéssemos conhecimento do que é certo e do que é errado, não teria também pecado, né? E ele diz assim, ó, no verso de número 9, eu em algum tempo vivia sem lei. Que tempo é esse que Paulo vivia sem lei? Era o tempo da ignorância, mas não da ignorância de um adulto, e sim da ignorância de uma criança, possivelmente, tá? Estou trazendo aqui uma possível interpretação. Mas ele diz no verso 9, e o mandamento, aliás, ainda no verso 9, em algum tempo vivia sem lei, então possivelmente quando ele era criança, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, em uma certa idade, quando ele teve a consciência do que é certo e do que é errado, então essa lei do seu entendimento, que Deus coloca na vida de todo ser humano, tem a consciência, né? Então a consciência é o quê? Conhecimento que acompanha. Palavra consciência. Então conhecimento que acompanha. Todo ser humano, aí Paulo vai falar isso no capítulo 2 de Romanos, tá? Ou seja, a consciência Deus colocou dentro de cada ser humano como testemunha dele mesmo. Então cada um tem a sua consciência. Isso a Bíblia vai chamar de a lâmpada de Deus dentro do homem, tá certo? A lâmpada de Deus dentro do homem é a sua consciência, e isso testifica contra ele e a favor de Deus, porque todo ser humano tem a noção do que é certo e do que é errado. Entre ter a noção e fazer é outra história, né? Isso aí a gente já falou, acho que até na aula passada ou retrasada. Mas a questão é,
Então o mandamento que era para a vida, verso 10, achava ele que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ele vai dizer, não é que a lei é ruim, a lei é santa, a lei é justa, né? A lei é boa, o mandamento foi dado para a vida. O problema é que a lei, ela não redimia ninguém, ela não salvava ninguém, a não ser que essa pessoa vivesse pela lei. E aí quem conseguiu viver pela lei? Ninguém, né, irmão? Cumprir a lei, obedecer a lei. É por isso que eu fico muito preocupado de cristãos achando que eles podem viver diante de Deus pela obediência. Não tem como, irmãos. Não há como eu obedecer de tal maneira a lei de Deus para agradá-lo. Não tem como. Nem quem vivia sob a lei conseguiu fazer isso. Porque quando a pessoa tentava lá obedecer todos os mandamentos, preceitos, aquela coisa toda, se ele vacilasse em um apenas, Paulo vai dizer, era culpado de todos. E aí, quem dava conta disso? Quem deu conta disso? Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Elias, ninguém, irmãos. Apenas Jesus foi o único que ele cumpriu a lei. Cumprindo a lei, então, ele conseguiu satisfazer a justiça de Deus. Por ele satisfazer a justiça de Deus, então sim, ele pôde morrer em lugar dos homens, ou seja, uma pessoa que não conheceu o pecado, porque viveu como um ser humano, e como um ser humano ele não pecou, porque obedeceu o mandamento de Deus, ou todos os mandamentos de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, que na boca de Jesus não se achou engano. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, uma expressão muito interessante. Ele diz assim, olha, o Deus deste mundo, Satanás, não tem nenhum apoio em mim. Ou seja, o diabo não tinha nenhum ponto de apoio em Jesus. Não tinha como se apoiar em Jesus para acusá-lo de nada. O próprio Jesus fala isso. Quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês podem me acusar de pecado? Olha, irmãos, já pensou? Diante de um monte de religiosos, assim, um monte de doutor da lei, já pensou as pessoas assim, aqueles que seguem a risco, tentavam, né? Imagina só uma pessoa diante deles e fala assim, qual é o pecado que vocês têm aí para me falar? E todo mundo calou a boca, então, tapou a boca, né? Dos acusadores, do próprio Satanás, então não tinha como. E aí o que acontece? É interessante Paulo, ele trazendo então aqui, e aliás, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, um texto muito mal compreendido, que serve inclusive para as pessoas desavisadas criticar quem estuda a Bíblia, né? Que diz lá que a letra mata, o Espírito vivifica, né? Que letra é essa que mata? É a própria lei, que ela pronunciava julgamento para todo aquele que se deparava diante dela. Então quando Paulo vai dizer a letra mata, o Espírito é que vivifica, então a letra da lei, de fato, trouxe o que? Morte, mas era para a vida. Mas por que trouxe morte? Porque essa pessoa que se deparava diante da lei, ela não tinha condição. A lei, ela só mostrava o grau do pecado que estava a pessoa, né? Era um termômetro. O termômetro cura a febre? Não tem jeito, né? Só ela vai a gravidade da febre, né? 37, 37,5, 38, a mãe vai ficando desesperada, 38,5, 39, vai dar convulsão, 40, pronto, aquele desespero só. Mas só mostra a gravidade, o grau da febre. Então o Antigo Testamento é o que? Um termômetro. O que curava? É as sãs palavras do Evangelho. Então o Evangelho sim, curou o homem, o Evangelho deu vida ao homem, o Evangelho resgatou o homem do pecado, o Evangelho trouxe vida, né? É interessante, irmãos, que alguns dizem assim, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu pergunto, qual vida? Não, mas que vida que a gente tinha? A gente tinha morte, irmão. A gente era morto. Efésios capítulo 2, verso 1 do 1 ao 7, vamos ler lá. Vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, nos delitos, irmão. Cristo veio e nos revivificou, ressuscitou, nos vivificou com Ele. Pela graça nós somos salvos. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 até o 6 ou 7. Mas verso 1, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Eu entreguei minha vida a Jesus. Não, eu só tinha morte para entregar para Ele. A única coisa que a gente contribuiu na salvação foi com os nossos pecados, né? A única coisa que eu tinha diante de Deus era a minha morte. Então,
é o contrário, foi Ele que nos deu a vida. Não foi nós que entregamos a nossa vida, a gente tinha morte, é Ele que entregou a vida dele para que nós tivéssemos esta vida. E aí sim, após recebemos a vida de Cristo, aí nós devolvemos essa vida voluntariamente e o servimos. Mas nem a nossa vida nós tínhamos, a não ser se Ele nos entregasse. Ele fez isso, entregou então a vida dele, a vida de Deus. Porque não existe vida fora de Jesus. Não existe vida a não ser se a pessoa for regenerada, ou seja, gerada de novo. Ela precisa ser gerada de novo. Não é uma questão moral, porque moralmente o Nicodemos, ele não precisava, eticamente, moralmente, o cara era um religioso fantástico, era um mestre da religião dele. E aí Jesus disse aqui, é necessário nascer de novo, senão, meu filho não tem jeito, não vai entrar no reino do céu não. Pode pertencer a uma igreja, sinagoga, pode conhecer Bíblia e ensinar a Bíblia, professor de teologia, pode ser reconhecido pelas pessoas, inclusive como um homem de Deus, que era o Nicodemos, e mesmo assim pode não ser salvo. Não é o que mostra, irmãos, o cenário? Olha só, Nicodemos pertencia a uma igreja, sinagoga, conhecia a Bíblia e pregava a Bíblia, e conhecia como ninguém, hein? Como poucos, melhor dizendo. E mesmo assim, Jesus disse, tu não é salvo, não é regenerado, não nasceu de novo. Qualquer semelhança é mera coincidência com qualquer pessoa que você está pensando aí. Olha como é possível, irmãos, e a gente se engana muito, porque a gente acha que a salvação, ou melhor, que a religião, ela tem poder para salvar as pessoas ou transformar as pessoas. A religião, no máximo, ela melhora, dá uma guaribada na pessoa. Dá uma guaribadinha assim, né? Aquele jeitinho brasileiro, dá um talento por fora, assim, um verniz, melhora a pessoa, fazia tal coisa, não faz mais, ia a tal lugar, não vai mais, mas externamente mudou, mas internamente. E a natureza? Aí sim é salvação. É quando o Evangelho vai lá no âmago do homem, lá na natureza do homem, do pecador, mata o pecado dentro desse pecador, preserva o pecador vivo para regenerá-lo. Olha o que o Evangelho faz, irmãos. Coisa interessante, não é não? Eu acho. Eu acho. Eu estava então na letra mata, Espírito vivifica, então essa letra não tem nada a ver com estudo bíblico, tá certo? Com ler Bíblia, nada a ver, e sim com a letra da lei. Eu falei do que antes? Do Efésios capítulo 2, então nós tínhamos a morte, e isso que nós tínhamos para oferecer a Deus. Então ele diz, bom, eu não sou Deus de mortos, Deus de vivo, né? Então ele morreu, deu a sua vida por nós, e aí sim, nós ressuscitamos. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 ao 7, eu acho que vale a pena nós lermos, né? Antes de seguir aqui de Romanos. Efésios, verso 1 ao 7. Pode ler, Daiane, então, por favor? Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. É que é outra versão. É, mas é isso aí mesmo. Espiritualmente mortos, como 2. Isso. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Isso. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, de fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isto para mostrar que todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus
por meio de Cristo Jesus. Isso, Deus abençoe. Olha como traz uma explicação, né, mais clara essa versão. Qual é a versão mesmo, senhora? É a NVI, não, a Almeida e atualizada? É a nova tradução, nova linguagem de hoje. A NTLH. Olha que coisa interessante. Então perceba como traz assim os elementos mais claros, próximos de nós. Mas é muito interessante dizendo, dependendo da versão, é isso, nós estávamos mortos. O ser humano estava morto espiritualmente. E pela graça nós fomos salvos, ressuscitados com Cristo, vivificados nele. Então é em Cristo que nós passamos a ter vida. Porque outrora nós tínhamos o quê? A morte espiritual. Vamos voltar para Romanos, capítulo de número 7, onde nós estávamos. Então nessa condição, olha que coisa interessante, irmãos. Vamos aqui tentar entender o que Paulo está passando para nós aqui. Romanos capítulo 7, eu parei no verso 12 e agora o 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado que se mostrasse pecado operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Do verso 14 ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a lei é espiritual, a palavra de Deus é espiritual, tá certo? Mas ele, Paulo, ou todo ser humano, é carnal, ou seja, tem uma natureza pecaminosa e é vendido debaixo do pecado. Aí ele vai discorrer, irmão, do verso 15 até o verso de número 22 mais ou menos, ou 23, uma situação que é do religioso Paulo, que é do judeu Paulo, aquele que era zeloso pela lei de Deus, uma pessoa que tentava agradar a Deus pela obediência, pela vida piedosa. Ele vai dizer que quando ele queria fazer o bem, o mal se encontrava no interior dele, e ele não conseguia fazer o bem. Então ele era o quê? Escravo do pecado, mesmo querendo agradar a Deus, mesmo pela religião do judaísmo, mesmo por uma religião que quer agradar a Deus. Ele se deparou com uma agonia, com um dilema, com um drama enorme, que ele queria praticar as coisas de Deus, mas havia nele uma força maior, havia nele uma natureza que pendia para o mal, para o pecado. E ele chegou no verso 24 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está usando aqui? Uma condenação que dava para alguns criminosos lá no Império Romano. Quando a pessoa cometia certo tipo de crime, essa pessoa era amarrada em um cadáver, e ela ficava amarrada, isso era a pena dela, ficava por um período amarrado em um cadáver, irmãos. Olha que coisa, que agonia, né? Então amarrava o camarada lá no cadáver, vai ficar um período aí que é a tua punição. Então Paulo pega essa cena e ele vai dizer assim: quem me livrará do corpo desta morte? Quem tirará de mim esse cadáver que está em mim, amarrado em mim? Quem me tirará dessa punição? Quem é que me livrará disso? Olha que miserável homem que sou, estou com um cadáver carregando comigo, que sou um condenado pelo pecado. Aí ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só que o verso 25 ele dá o brado de vitória, que aí a gente vai entrar na matéria que é soteriologia, né? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 8, capítulo 8, melhor dizendo, ele não acaba a conversa. E, portanto agora quando? Quando Cristo Jesus entrou na minha vida, nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vem discorrendo então, ainda no capítulo 8, sobre essa natureza, né, que embora sendo regenerada, tem outra natureza que vai combatendo contra, em Gálatas ele completa isso, capítulo 5, versos 16 e 17, onde ele completa as suas duas naturezas. Minha velha natureza é inclinada para desagradar a Deus, não tem como. O velho homem não agrada a Deus. O velho homem é pecador por natureza, o velho homem não se regenera, o velho homem não é salvo, o velho homem não é salvo, o velho homem é morto. Tem que matar o velho homem. Ele não, alguns se enganam, né? Não, o velho homem vai ser regenerado, vai ser um ponto que ele não vai me importunar mais, que eu não vou ter mais esse desejo. Não, o velho homem não se converte. A Bíblia usa 3 termos, que eu já falei para vocês em outra ocasião, pelo que eu me lembro. São 3 termos radicais: tem que matar o velho homem, crucificar o velho homem, sepultar o velho homem. A gente faz isso com a velha natureza: mata, ou crucifica, mata e sepulta, e fica olhando lá para ver se ele não quer ser desenterrado assim.
Às vezes a mão vai para, né? Sai da terra. Às vezes assim a mãozinha vai, né? Tem uns camaradas que falam assim, não, quando eu fui batizado a mão ficou para fora e tal da água, né? Minha mão não é convertida, né? Aí dá aquela loucura de 5 minutos, tem uns 5 minutos que o velho homem ressuscita. É que tem gente que dá os 5 minutos de 5 em 5 minutos. Aí não, né, irmão? Professor, Sim. Uma vez eu vi uma pessoa que era homossexual, né, e estava nos caminhos do Senhor, e ele falou assim, se eu não vigiar, eu volto a ser homossexual, porque claro. a velha criatura está lá. Tá certo. Será que não existe essa cura interior completa? Não. Então a pessoa até pro resto da vida dela vai ter que vigiar, porque senão ela vai voltar para aquilo? Da mesma forma o hétero, quando ele casa, ele ainda tem uma tentação para trair a sua esposa, porque ele tem um homem pecador dentro dele. Então isso, tudo, então assim, não é a questão do homossexual, é a questão do ser humano, irmãos. É que o pecado que dominava ele era a homossexualidade, o outro era a droga, o outro era a bebida, o outro era o sexo, o outro era o domínio, o outro era o dinheiro, o outro... Então assim, é o ser humano. Não há, irmão, essa questão assim, não, um dia vou ter sossego e nunca mais vou sentir tentação por tal coisa. Não, amados. Se aquilo que dominava a nossa vida de uma maneira mais enfática, aquilo vai ter que ser vencido todos os dias, irmãos. Professor, isso poderia representar o espírito da carne que Paulo fala? Isso que eu falo. Não, eu acho que não. Por que eu penso que não? Por que eu penso que não? Porque poderia ser, assim, na verdade, se eu for dar uma opinião pessoal mesmo, que não tem um consenso, né? Alguns falam assim, o que era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo era a sua consciência por ter consentido em matar Estevão. O espinho na vida de Paulo era os seus olhos, ou a sua visão, né? Que quando ele teve encontro com Jesus, ficou cego, depois foi curado, mas ainda Deus deixou uma sequela. Estou falando das opiniões que tem, tá? O espinho na vida de Paulo era, sei lá, esqueci lá, algum pecado lá que perseguia ele. A Bíblia não deixa claro o que era esse espinho na carne. Agora era na carne, não era na alma, ou seja, não era uma questão psicológica, nem era no espírito. Então não era uma questão espiritual, de pecado. Se era na carne, então entende que talvez era uma dificuldade física, qual eu não sei. Possivelmente, agora uma dificuldade física provocada por um demônio. Aqui que está o detalhe, irmãos. Porque ele fala que foi esbofeteado e tal, né? Porque ele fala que tem essa pegada aí. O termo que usa é esbofeteado por um demônio, né? Mas assim, possivelmente pode ser uma dificuldade física, só que originada, causada por um demônio. Esse foi o meio que Deus quis para manter Paulo humilde. O texto vai dizer isso, porque ele recebeu tantas excelentes revelações, irmãos, mas revelações que ele não passou para ninguém. Ele não escreveu isso aqui na Bíblia. Ele falou, não é lícito nem ao homem dizer. Então olha só o que ele recebeu de Deus. Ele foi arrebatado até a eternidade, até a existência onde Deus se encontra, né? Ou seja, lá no mundo espiritual onde Deus se revela plenamente. Foi-lhe mostrado algumas coisas que talvez nem para João no Apocalipse foi mostrado. Foi coisas tão excelentes que ele falou, não é lícito ao homem dizer. Coisas indizíveis. Então olha só, ele quis se orgulhar, né? Ele quis se envaidecer. Aí Deus disse, não, para não te perder, para que você não se envaideça, eu vou deixar que você tenha um demônio. Isso na mente dos cristãos de hoje, irmão, isso é inconcebível. Que Deus permite que um demônio aflija um servo dele fiel. Isso é inconcebível. Nas mensagens que a gente vê hoje, ouve, nas igrejas que propagam que se nós somos filhos de Deus, o diabo não vai nos tocar e não tem... Ô, irmão, mas é Bíblia, né? Se Deus quiser. É forte. É Bíblia. E é melhor um demônio me afligido aqui do que em toda a eternidade. Não, é melhor Deus falar, não, aqui ó, toma uma garfadinha aí. Uma garfada do camarada aí. A garfada vai para aí, do que tomar chazinho quente de enxofre lá no... Então assim, é literalmente o que estava acontecendo. Não se sabe ao certo, mas era uma aflição causada por um demônio na vida de Paulo. Por que nós chegamos nessa conversa? Porque nós somos para ela. Não, porque a Adri perguntou sobre
O homossexualismo. Ah, tá, obrigado. Isso, o que era? Se um ex-homossexual, se ele não vigiar, ele cai de novo. Isso, exato. Como qualquer pessoa. Como qualquer hétero. Então, assim, irmão, não é a homossexualidade, é na verdade a nossa natureza humana, que se manifesta de muitas maneiras. De muitas maneiras. Um amigo meu, ele disse pra mim, nós usávamos também um bocado de coisa junto aí, né, na juventude. E ele relatando pra mim ano passado, ele estava no interior, ele começou porque assim, ele tinha um histórico então de alcoolismo, de drogas e tal, como eu. Aí a esposa dele veio da igreja batistona, né? Então os batistas, a maioria assim, é tranquilo concernente a bebida alcoólica, vinho, né? É quase com a cultura entre os batistas, não todos. Mas assim, quem foi criado nisso é uma coisa. Quem foi dependente, irmãos, um dia é complicado. É por isso que a Bíblia não proíbe o uso de álcool, mas adverte das suas consequências. E aí para uma pessoa que tem tendência do alcoolismo, não pode pôr nenhuma gota, né? Enquanto outros conseguem e tal. Mas é o que acontece? Aí ela, né? Começou a tomar um vinhozinho e tal, e ela de boa, tranquilo. E ele foi fazer a mesma coisa. Só que ele falou um negócio muito interessante. Falou: André, eu estava entrando no campo minado. Para mim era campo minado aquilo. Aí começou a desandar. Agora, graças a Deus, tá voltando aí e tal. Conversei com ele semana passada. Mas a questão é assim, cada um de nós temos que saber das nossas tentações, aquelas que de fato nos prendiam e podem nos prender de novo. E aí a Bíblia diz que nesses casos a gente precisa até fugir da aparência do mal, né? Então eu preciso evitar. Se aquilo é o que me... É igual, tinha uma convenção de pastores no interior, então assim, um hotelzinho pequeno, não tinha como ser um quarto para cada pastor, né? Era uma convenção dos pastores e tal, então ficou uns 3, 4 juntos em cada quarto. Os pastores, né, irmão, chegaram um para o outro e falaram assim: ó, quem está entre pastores mesmo, vamos confessar um para o outro aqui, qual é a maior fraqueza nossa, né? Eu falo, você fala, tudo bem. Fala assim: ó, minha maior fraqueza, minha maior tentação, não é que ele fazia isso, é que era a maior tentação, é dinheiro. Então assim, eu sempre fui muito apegado ao dinheiro, muito, sabe, tesouraria, eu nem, lá e tal, tem lá o conselho fiscal, eu nem ponho a mão, nem quero saber e tal, só quero saber se foi pago as contas e tal. Então dinheiro para mim é dificuldade, eu lidar com dinheiro é muito complicado. Aí falou: e a sua dificuldade? Eu falei: minha dificuldade é mulher, eu sempre fui muito mulherengo, antes de aceitar a Cristo e tal, e eu tenho dificuldade, então aconselhar as irmãs, sozinho, não faço isso no gabinete pastoral, a esposa tem que estar junto e tal, né, aquela questão toda. Aí perguntou para o terceiro assim, e nós falamos nossas duas tentações e a sua. Fala: não vou falar não? Por que não vou falar não? Nós falamos: minha dificuldade é guardar segredo. Sempre foi fofoqueiro. Mesmas coisas, irmão. Então assim, amados, brincadeira à parte, né? Tem que ter um ânimo. Minha tentação talvez seja essa, e eu não consigo resistir. Contar uma besteira no meio do negócio espiritual, entendeu? Sempre fui meio assim: meu Deus, Jesus, me ajuda. Voltando então, amados, o pecado, o velho homem, na verdade, ele não se converte. Então não há conversão para a velha natureza, tá certo? O que é feito na ação do Espírito Santo, ele anula, ou melhor dizendo, anula não, desculpa, tira essa palavra aí, desconsidera essa palavra. Ele enfraquece ou tenta matar diariamente. Por que tenta matar? Porque ainda esse processo de salvação não foi concluído, está sendo concluído por meio de um processo chamado de santificação. A gente vai lidar melhor com isso, com esses pontos, na próxima matéria, que é soteriologia, tá? Eu só estou falando do pecado de sua natureza, depois a gente vai falar da salvação, né? E aí sim, os processos todos. Mas o que acontece? Esse velho homem, ele fica lá latente. O velho homem está lá, ele nos acompanha, porque é nós ainda somos nós, esse velho homem, só que agora com uma nova natureza, que não anula a outra, mas subjuga a outra, ou seja, deixa a outra rendida, né? Só que não morta totalmente, porque não foi aniquilado ainda
esse velho homem em nós. Será na eternidade, aí sim, arrebatamento, né, na eternidade, aí não vai ter mais complicação. Mas enquanto aqui nós estivermos, infelizmente, é essa realidade, essa luta contínua, diária. Agora não é algo assim que a gente não tem condição, que é uma coisa muito sofrida, uma paranoia, não. O Espírito Santo nos dá total condição para que a gente subjugue esse velho homem, tá certo? Para que eu não fique mais assim, paranoico e fugindo a todo momento. Não, eu vivo a minha vida agora com os recursos da salvação, ou seja, que é aí que está a questão, amados. Por que muitos cristãos são fracos espiritualmente? Por que muitos cristãos, eles, são inconstantes, oscilam? Está pregando no domingo, no congresso, fogo puro, e no outro dia está se desmantelando no pecado, né, na segunda-feira. Porque a gente ouve muitas vezes, fulano era fogo puro, como a gente usa na expressão, a gente é pentecostal, né? Canela de fogo, vaso de Deus, profeta, e aquela coisa toda, né? Mas aí a próxima notícia, o cara estava lá, todo desviado, todo, né, complicado, falando, aconteceu, do fogo para o gelo assim, do dia para a noite. Muitas vezes, amados, é esse desprezo que se dá aos recursos da graça. Quais são os recursos da graça? Alguns. Ou seja, porque Deus só não nos salvou, Ele tem que nos manter salvo. E para nos manter salvo, Ele nos dá recursos para que a gente se mantenha salvo. Alguns deles eu vou listar aqui, tá? Não são todos. Alguns deles. O próprio Espírito Santo, a própria pessoa do Espírito Santo, que é a comunhão com Deus. Essa comunhão precisa de manutenção. Tudo nesta vida precisa de manutenção, ainda que seja a vida espiritual. Precisa de manutenção, diária inclusive, né? Nossa comunhão com Deus precisa ser alimentada todos os dias. É o alimento espiritual mesmo que a gente precisa. E qual é o alimento espiritual? Palavra de Deus, vida de oração, comunhão com os irmãos, ou seja, vida comunitária. Já tem o terceiro recurso. Primeiro, a própria pessoa do Espírito Santo. O segundo, o estudo bíblico, a reflexão bíblica, o alimento diário, né, o pão diário que a gente chama. A vida comunitária, onde os irmãos oram uns pelos outros, são edificados através dos dons espirituais. Que mais? Não esqueci. Mas tem um bocado aí. Mas esses são os recursos que Deus nos dá. Alguns deles, né? Então, vida comunitária, vida de oração, estudo bíblico. Quando vai se desprezando essas coisas, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ver a pessoa se desmantelando na vida. É fato, que despreza. Quantos crentes hoje, Bíblia assim, vida de oração, irmão? Mais ou menos, né? E daquele jeito ainda, né? Não é que deseja a face de Deus, deseja as mãos de Deus, né? Não é aquela vida de oração onde o meu espírito anela pelo Espírito de Deus, pela vida espiritual, pela atmosfera espiritual, pela face de Deus, pelo próprio Criador. Não, muitas vezes as pessoas oram por motivos totalmente equivocados. E aí também essas questões, quando se deixam, se desprezam, as pessoas vão se perder no meio do caminho. Então, voltando aqui, aliás, em Romanos 7, então Paulo tinha esse dilema, né? O velho homem, o novo homem. Só que ele tinha aqui uma dificuldade, que ele queria fazer o que era correto, mas sem a salvação, e sim pela religião, tá certo? Pela religião ele queria fazer, e não tem como, a religião só dá uma melhorada, mas o evangelho transforma. Então, voltando à questão da natureza pecaminosa e do pecado, vamos entender esse processo, irmãos? Em Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 1. Eu acho muito interessante, porque Tiago ele vai mostrando para nós de uma forma muito prática e clara que existe um processo. Ninguém peca do dia para a noite. O pecado ele tem um processo, ou os pecados, né, tem um processo. Mas antes que vocês leiam aí, olhe para mim. A gente tem que entender, irmãos, que existe uma geografia que a gente chama de geografia do pecado. Ou seja, a gente sabe que um cenário vai se montando, ou circunstâncias ou ocasiões que vai proporcionando o pecado. Existe um cenário que vai se montando. Por exemplo, a gente aconselha jovens, né, quando começam a namorar, jovens cristãos, fala, evita certos lugares sozinho, né? Ir para certos lugares sozinho é muito complicado, porque há de fato locais, há circunstâncias que vão favorecer esse casal
em cair, por exemplo, no pecado sexual, né? Eu falo, ó, irmão, cuidado, porque se o rapaz se chama pro escurinho, não é para ensinar corinho. Não é, tá certo? Né? Então tem ambientes, irmão, tem circunstâncias que vão favorecendo aquilo, é a geografia do pecado. Então você tem que identificar aquilo, você tem que ter discernimento das circunstâncias para saber, opa, aqui está acontecendo algo muito complicado. Quem passou por isso e não identificou foi o Sansão, porque o Sansão vivia numa pretensão de que muitos vivem, como muitos vivem hoje, do super espiritual. Ah não, eu não peco, ah não, isso aqui eu não caio, não, isso aqui já está tranquilo, isso aqui já resolvi, né? Não, eu sou, que é isso, meu irmão, você está duvidando de mim? Né? Sou cheio do Espírito Santo, eu tenho um compromisso com Deus, eu amo Deus. Pode ser verdade tudo isso, pode ser verdade tudo isso, mas irmãos, a gente jamais deve subestimar, tá certo? O enredo que esse pecado monta, essa armadilha, né? Porque inclusive tem coisas que vão começando como um embaraço e depois se torna pecado. O que Hebreus capítulo 12 diz? Nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então tem coisas que não é nem o pecado propriamente dito, mas é um embaraço, vai enredando, vai prendendo, vai encurralando a pessoa, né? Vai prendendo a pessoa para que ela caia no pecado. Então existem coisas que são embaraços na vida do crente, tem coisas que são pecado. Os embaraços provavelmente vai levar ao pecado mais cedo ou mais tarde. Então há um processo e a gente precisa distinguir isso. O Sansão, ele foi brincando, irmãos, com a circunstância, né? Eu me lembrei de um caso agora, eu não vou citar nome, só o estado onde foi, tá? Mas antes que eu cite esse caso, só um dos casos que tem centenas e milhares por aí. Mas Sansão, ele não foi identificando que ele estava fazendo coisas, inclusive, que não deveria fazer, pensando que jamais o Espírito Santo ia deixar a vida dele. Quando a Dalila, né, tá lá, vai enganar ele, fala, Sansão, me conta aí o segredo e tal, aquela coisa toda, e da sua força. E ele foi brincando, falou, se me amarrarem com sei lá quantas cordas lá de vinho fresco e tal. E aí ele dormiu no colo da Dalila. E aí quando os inimigos lá amarram ele e vêm para pegá-lo, aí Dalila fala, Sansão, vem aí os filisteus contra ti. O que ele faz? Arrebenta aquelas cordas, vai e acaba com o povo lá. Então olha só, irmãos, ele já tinha que perceber aí, opa, a Dalila, ela poderia ser uma representação do pecado, tentando enganar a pessoa, não é? Então pode ser essa representação, é uma pessoa e tal, mas pode ser uma representação que levou ele a estar brincando com essa possibilidade dele pecar, ou de perder a comunhão com Deus. Olha só que coisa perigosa, e ele não identifica isso. Segunda vez, a Bíblia diz que ele também lá, né, ela faz aquele cafuné maroto, no pé do ouvido, né, aqui atrás assim, ó, assim, tal, e ele vai dormindo, aquela coisa toda, e ela de novo vai provocando ele e tal, que acontece até que ele fala, se cortares o meu cabelo. Não é que estava no cabelo, mas na obediência, irmãos. Não tem nada a ver o cabelo, mas é obediência. Então quando ele fala de fato que era, e cortam o cabelo dele, né, ou seja, ele desobedeceu, ele foi brincando com aquela situação. E aí, talvez seja a frase mais triste de toda a Bíblia, talvez seja essa que está no texto de Juízes, que dali diz assim, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele diz assim, sairei novamente e destruirei de novo, né, os filisteus. Só que a frase seguinte vem, mal sabia ele que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, tinha se retirado dele. E aí, irmãos, olha só, um jovem promissor, né, escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, meninão bonito, mesmo meninão bonito era o Sansão, né? E aí ele acaba a vida como? Cego dos dois olhos, zombado pelas pessoas, e teve ainda que dar a sua própria vida como um martírio. Olha que coisa tremenda, irmãos, que lição para nós. Então a gente nunca deve brincar com nenhuma circunstância. Eu não subestimo o poder do pecado em mim, eu não confio em mim, aliás, eu não confio em mim, tá certo? Eu desconfio de mim, André, eu estou falando, desconfio de mim, jamais posso confiar em mim. Não, aqui eu domino, não, aqui pode deixar que eu dou conta, não, aqui eu já tenho experiência, isso aqui já tiro de letra. Irmãos, quando a gente pensa, ou pior, fala sim, ou às vezes não fala, né? Na maioria das vezes não fala, mas pensa.
Na verdade, eu estou declarando o quê? Eu não preciso da ajuda do Espírito Santo, eu não preciso do sangue de Cristo, eu não preciso de Deus nisso, porque eu venço. Exatamente isso. Na prática. Olha que coisa terrível, né? E é exatamente isso. Então o pecado, a gente jamais subestima o seu poder destrutivo. Talvez o perigoso do pecado é que ele é entorpecente, é que ele anestesia, né? É que ele cauteriza, ele tira a sensibilidade. O pecado, ele tem esse poder, ele engana. Vamos ler um texto de Provérbios. Tem Provérbios e tem Jó. Eu não sei se eu já li para vocês esse texto. Marca Tiago? Tiago, a gente vai ler lá, Viviane, na volta do texto. A gente lê lá. Sim, eu tenho que explicar, inclusive, esse processo, né? Provérbios. Nós vamos ler um texto que eu tenho que achar ainda. Mas eu vou achar esse trem. Eu acho, né? Tá, capítulo 9. E depois a gente vai para Jó, tá? E depois nós voltamos para Tiago. Tá bom? Então vamos lá. É Bíblia, né? A gente tem que estudar a Bíblia, né? Não? Bíblia, lá não. É, ficar enchendo linguiça não dá. É Bíblia. Tem a expressão que usa, né? Encher linguiça. Capítulo 9, versos 17 e 18 de Provérbios. Provérbios 9, versos 17 e 18. Versos 17 e 18 de Provérbios. Aê, glória a Deus. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Oh, que coisa boa, hein? Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. As águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é suave. Olha o engano, irmão. Olha o engano, né? Aquela coisa que se faz oculto, aquele negócio que ninguém percebe, ninguém sabe, aquela coisa assim, marota. De vez em quando eu faço isso na cozinha, assim, na noite madrugada. Aí, ó. Algo refrigerante assim. E pensa que o senhor não está vendo esse pecado seu. Esconde da esposa, mas do senhor não. Olha só, irmão. Então ainda Coca-Cola aí que é do maligno mesmo. Vamos para Jó capítulo 20. Jó capítulo 20, verso 14 ao verso 12 ao 14. Jó capítulo de número 20, verso de número 12 ao verso de número 14, irmãos. Ainda dessa anestesia que o pecado provoca, né? Então Jó 20, verso 12, 13 e 14. Olha o que diz o texto: ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o guarde, e não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspide será interiormente. Ó, amados, ainda que o mal, o pecado, seja prazerosamente, imediatamente prazeroso, mas o final, porque o problema é o final do pecado. Há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final deles é morte, né? Então o pecado dá uma sensação de prazer, imediatamente dá. O pecado dá uma sensação de vantagem, de alegria, momentaneamente, mas a curto, médio e longo prazo eterno, no caso, irmãos, aí que é o grande problema, tá certo? É a consequência deste pecado, porque não é que o pecado ele é ruim no seu, na sua imediatidade, ele é ruim no seu efeito para a vida. É por isso que os caras roubam, é por isso que trai a mulher, é por isso que faz um monte de coisa errada, porque existe um prazer momentâneo, né? Existe uma alegria momentânea, mas depois, depois vem o resultado daquilo, a amargura, a culpa, né? A culpa que é um negócio terrível. Nossa, vem aí a consequência na alma mesmo, destrutiva. E aí a gente sabe, por experiência própria dessas coisas, né? Ou não? Sim, felizmente sim. Vamos para Tiago? Tiago capítulo 1. Então a gente está falando aqui do poder do pecado. Nós somos pecadores, nós precisamos desesperadamente da presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Nós carecemos, irmãos, da ajuda de Deus,
tá certo? Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a gente tem que falar: Senhor, me socorre, socorro, socorro, Senhor, preciso da tua graça, da tua presença. Eu ia contar um caso, eu acho que eu vou contar assim rapidinho, tá? Que foi de um pregador no Rio de Janeiro, pregador do Rio de Janeiro, e eu vou falar porque se sabe de todos esses detalhes. Vou falar também porque que sabe, né? O cara pregava, era um pregador conhecido na época, gente assim de festividade, sabe? Isso, exatamente, um cara assim que era conhecido, nome conhecido, pregador de renome. Isso me assusta demais, esse negócio de pregador de renome, né? E aí, pregava e ia para o motel no final do culto, ia de boa. E conheceu um rapaz homossexual. Então ele tinha relação com esse rapaz, certo? Ia de boa e tal, rapazinho jovem. Aí, só que ele dava um dinheiro para esse rapaz, né? Um menino de programa lá e tal. E aí um dia o rapaz disse assim: não, eu quero tanto. Ele falou: não, tanto eu não te dou não. Não, eu quero tanto. Se você não me der tanto da próxima vez, eu vou te matar. Vai matar o quê? Sangue de Jesus tem poder. Aquela coisa toda, né? Os evangélicos, né? Os evangélicos pecam e ainda acha que Deus vai passar um pano. Chama o sangue ainda. Sangue de Jesus tem poder, não sei o que tem, misericórdia, pá, e tal. E aí, a outra vez ele pregou, irmão. Fogo caiu, né? Glória desceu. Isso, foi mesmo. Tal, o poder caiu e tal. E aí ele saiu e foi se encontrar com o rapaz. Disse: aí, você vai me dar o valor? Não, vou nada. O cara pegou uma faca, deu no peito do cara, esse pastor, deu no peito. Pegou o órgão sexual dele, mutilou, pôs na boca, pegou a credencial dele de pastor e cravou assim, ó, no corpo dele com a faca. Quando chegaram à cena, por que sabe todo esse detalhe de tudo isso? Porque quem chegou, o policial responsável, ele era um cristão e viu o escândalo que aquilo ia causar. Tirou a credencial de pastor dele lá, daquela situação. E contou para outro pastor essa questão. Então, irmãos, não é brincadeira não. O diabo não brinca. O pecado, ele cobra caro, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Não é terrorismo que eu estou fazendo, não. É só uma realidade, é daí para pior. Sem dúvida. Irmãos, eu nem vou falar, mas eu conheço os bastidores, eu não vou citar nome. Acho que Deus não me chamou para isso, né? Para ficar falando de fulano, ciclano e tal. Eu falo da palavra de Deus nesses parâmetros e o efeito que faz o pecado e tal, e a vida. Mas eu não vou citar nome não, mas gente conhecida que está no YouTube aí, provavelmente vocês conhecem. Não adianta me perguntar no intervalo, que nem em off eu falo, tá certo? E o irmão dele falou para mim, eu sei porque o irmão dele falou, meu irmão está lá ensinando a palavra de Deus, está lá os vídeos lá e tal, e tudo mais, só que não é filmado, copão de uísque aqui, aquela coisa toda, aquela vida lá que a gente sabe, né? E assim, o povo olha assim, olha só que homem de Deus, que professor, que gente boa, né? Que ungido, eu queria ser igual a ele, aquela coisa toda. E quantos são chamados, irmãos? É por isso, meus queridos, que eu aconselho, valorize muito mais a prata da casa do que o ouro de fora. Porque o ouro de fora nem sempre brilha e é ouro de fato, né? A gente tem essa cultura ruim. Eu não estou dizendo para não convidar irmãos para pregarem fora, não é de fora. Eu estou dizendo que a gente precisa conhecer as pessoas de fato. E mais vale uma pessoa de caráter do que uma de carisma. Mais vale uma pessoa de conduta, que tem uma história de fato, né, do que a pessoa que tem lá os dons, aquela pessoa e tal que faz acontecer e tal. Então a gente precisa ter cuidado com isso aí. Mas vamos voltar então para Tiago. Aliás, nós vamos voltar para Tiago coisa nenhuma. Nós vamos para os comerciais. Depois dos comerciais a gente fala de Tiago então. Pode ser.